Essa é a última parte da nossa série de julho, né? Chamamos ela de Renove, cujo objetivo ao longo desse mês de julho foi relembrar grandes verdades acerca do amor de Deus, a respeito do poder de Deus, da fé que Ele nos deu, para com isso renovar, reaquecer, restaurar tudo isso em nós, já que as coisas do dia a dia elas vão se somando e a gente percebe que vão tirando também de nós a empolgação com as coisas de Deus. Nosso foco hoje tem a ver com resposta. A maneira como nós respondemos ao amor gracioso de Deus. Um amor que mesmo sendo nós assim como nós somos, e nós dissemos isso no começo do culto, na confissão, completamente pecadores, mesmo assim em profundo amor, o próprio Deus decidiu entrar na história, uma história que Ele mesmo criou, para nos resgatar das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nosso tema hoje, Renova o seu compromisso, tem a ver com resposta ao presente da fé salvadora. Uma fé que nos abre as portas do céu e nos coloca desde já numa nova realidade. A realidade da gente ser filho e filha de Deus. Tem a ver com resposta ao grande poder que é manifestado em nós quando a gente reconhece e se percebe como fraco. Então, renove o seu compromisso é o tema de hoje. E diante do tanto que Deus fez, diante do tanto que Deus faz e vai continuar fazendo por nós, em nós, a gente percebe que Deus nos convida para um compromisso com Ele. Esse compromisso, ele já se dá, ele começa na nossa jornada de vida. E a vida em comunidade, como a gente está vivenciando nesse breve momento de final de semana, é uma parte fundamental dessa resposta ao amor e à graça de Deus. Vocês já se perguntaram por que é que a gente fundou e por que é que a gente mantém uma comunidade de pessoas, um coletivo que se propõe a ouvir e guiar a sua trajetória de vida pela palavra de Deus? Já se perguntaram por que a gente fez isso? Só porque os nossos pais também fizeram? Não. É porque a gente entende que nós temos uma missão. Uma missão que a rigor nem é nossa, ela é do próprio Deus. Mas Deus decidiu compartilhar com a gente, decidiu incluir a gente nessa missão que Ele vai realizando por meio da gente, por meio de nós. Se a gente tem uma missão, que missão é essa? Que missão é a missão da igreja? Eu já perguntei isso uma vez e alguém respondeu aí no meio. Qual é a missão da igreja? Anunciar Cristo? O que mais? Uma vez disseram uma frase que eu anotei aqui para mim. Acho que foi o Darcy que disse aquela vez. Foi, Darcy? Foi. E ele lembra ainda, Darcy? Salvar vidas. Eu me lembro do Darcy dizendo isso. Eu perguntei e Darcy foi um dos primeiros a dizer salvar vidas. Essa é a missão da igreja. Salvar vidas. Como? Compartilhando, vivendo a palavra de Deus de todas as maneiras que a gente pode. Anunciando a Cristo. Mas como é que a gente faz isso na prática? Bom, eu estou convencido de que o jeito, o método bíblico para fazer isso, para cumprir a missão, para salvar vidas, sempre foi fazendo novas igrejas, fundando novas igrejas, plantando igrejas. Por quê? Porque uma igreja é juntar pessoas em torno da palavra. Uma congregação organizada que soma esforços para fazer outras congregações que planta outras igrejas. Não foi assim que a gente surgiu? Nós não estávamos aqui há pouco tempo atrás, né? Nós somos uma congregação bastante jovem aqui. Recém nós vamos completar 5 aninhos, agora em outubro, de trabalho organizado, assim, com CNPJ. CNPJ é menos tempo, né? Mas com estatuto, tudo bonitinho. Alguns estão com a gente desde o começo. Outros foram chegando, foram se integrando ao grupo ao longo da caminhada. As fotos ali, quem estava mais tempo vai lembrar, aquela do início, é naquela capelinha primeira, né? Quando eu cheguei em Santa Maria, onde tinha 30 pessoas, lotava. Não dava nem para caminhar no meio. Depois botei uma foto lá dos cultos no drive-in, que a gente fez ao longo da pandemia, né? A gente se reunia, não deixamos de nos reunir, mas ficava dentro dos carros. E uma fotinha agora mais atual agora. Nem tanto, porque o Data Show está desse lado. A gente muda toda hora com as coisas aqui, né? Eu acredito que todos já saibam
que a gente não tem uma sede própria. Isso gera, muitas vezes, alguns contratempos. Já gerou muitos contratempos não ter uma sede onde a gente pode saber, ali se reúne a igreja. Mas também o fato de não ter uma capela própria, dá para enxergar como uma bênção. Já foi uma bênção para nós. Ao longo do tempo, Deus tem nos mostrado que as construções, elas são úteis, são necessárias, mas elas não são o mais importante. Às vezes, quando a gente tem uma construção bonita, a gente acha que aquilo é o mais importante. Deus tem lembrado a gente na pele, bem na pele, que a igreja são as pessoas. É o conjunto das pessoas. E Deus mesmo tem acrescentado pessoas a esse grupo que a gente chama carinhosamente de Luterana Camobi. Que nessa época agora está se encontrando aqui, mas a gente já teve em vários lugares diferentes nos últimos tempos. Eu não sei como vai ser o futuro dessa comunidade. Se alguém sabe, me diga como é que vai ser, mas eu não sei. Acho que nenhum de vocês sabe. A gente pode planejar, mas a gente sabe que de uma hora para outra as coisas mudam. A pandemia esfregou isso na cara da gente com toda a vontade. Porém, mesmo que as coisas pareçam dar errado, a gente precisa confiar e acreditar que tudo, mas absolutamente tudo, está nas mãos de Deus. Eu hoje quero conversar com você sobre essa história que vem lá do Antigo Testamento. Tempo do profeta Ageu. Quem nunca tinha ouvido no Ageu? Alguns já tinham ouvido falar do profeta Ageu? Já viram que tem esse profeta na Bíblia? É pequenininho, 2 capítulos só. Eu quero mostrar qual que era a situação que essa mensagem foi entregue e tirar dessa mensagem algumas aplicações para nós, como igreja, hoje. Sempre é importante a gente procurar identificar que tipo de texto a gente está lendo. Quando a gente pega a Bíblia e vai ler, é bom a gente olhar que tipo de texto é esse. No caso, o trecho de Ageu é um trecho de profecia. É, no Antigo Testamento, uma visão do futuro dada por Deus por meio do profeta. Deus traz uma mensagem e uma visão do que está por vir para o seu povo. E quando são textos assim, eles precisam ser compreendidos dentro do seu contexto, senão a gente faz confusão. No caso dessa palavra de Ageu, isso foi escrito a primeira vez para um povo que viveu há mais ou menos 2.500 anos atrás da gente. Faz tempo. E um problema muito comum no meio cristão é pegar um texto fora de contexto e usar de pretexto. Pretexto para dizer o que o pregador quer dizer, mas não o que Deus diz. Então, para a gente compreender essa história, essa mensagem de Ageu, a gente precisa olhar para o contexto e compreender quem é esse povo, qual que é a história deles e o que Deus quer dizer para nós hoje por meio dessa palavra. Vamos junto nessa caminhada de tentar entender quem é esse povo. Eu acredito que a maioria já se deu conta, quando viu a Bíblia, de que a Bíblia está dividida em 2 partes. Uma parte, a primeira, é o Antigo Testamento, a outra é o Novo Testamento. Vocês já se perguntaram por que disso? Por que tem Antigo, por que tem Novo Testamento? Porque Deus, ao longo da história, ele fez 2 alianças com o seu povo. 2 alianças. A primeira aliança no Antigo Testamento, Deus fez com um povo, o povo de Israel. A segunda aliança, Deus também fez com um povo. Mas um povo agora que não está vinculado à etnia, à língua, ao local geográfico, porque esse povo inclui todas as tribos, línguas, raças, nações. É o povo que a gente chama de igreja. A segunda aliança Deus fez com a igreja. No Antigo Testamento, Deus escolheu um povo para representar o próprio Deus diante do mundo. Foi por meio desse povo, o povo de Israel, que depois veio também a nascer o Salvador Jesus. Primeiro Deus chamou Abraão e prometeu para ele uma grande descendência. Porque Abraão estava velho, a mulher não podia ter filhos, mas por um milagre nasceu Isaac. De Isaac depois veio Jacó, que teve 12 filhos, que deram origem às 12 tribos que formaram o povo de Israel. Vocês vão lembrar que Jacó, os filhos de Jacó, eles tinham inveja de um dos seus irmãos, aquele que era o queridinho do papai, e venderam ele como escravo. José foi parar no Egito.
E lá no Egito, depois de uma história cheia de altos e baixos, ele acabou se tornando o governador. E veio a fome em toda a região. Então Deus conduziu a família de Jacó, Jacó que também é chamado de Israel, daí vem o nome, povo de Israel, conduziu essa família para o Egito. E lá eles ficaram por muito tempo, e lá eles se multiplicaram. Chegaram como gente importante, a família de José, governador do Egito, mas passaram algumas gerações e o faraó ficou com medo que aquele povo tão numeroso no meio dos egípcios pudesse se rebelar. O que aconteceu? O faraó resolveu escravizar os israelitas, o povo de Israel. Então passou mais um tempo e Deus levantou Moisés para tirar o povo do Egito. Esse povo saiu do Egito num dia, mas levou 40 anos para tirar o Egito de dentro das pessoas. Não foi? Não, eles saíram num dia, mas até o Egito eles ficavam com aquela saudade, né? Ah, no Egito era melhor. Estavam escravos lá, mas eles achavam que era melhor. Eles caminharam rumo à terra, uma terra prometida, uma terra maravilhosa. Deus deu essa terra para eles. E no começo eles eram governados por juízes. A história de Gideão, de 2 sábados atrás, aconteceu nesse período dos juízes. Depois eles acharam que seria uma boa ideia ter reis, afinal os outros povos também tinham reis. Então Deus disse, então pode ter reis. Veio Saul, depois veio Davi, Salomão. E foi nessa época de Salomão que o primeiro templo foi construído. O templo era grandioso, porque era uma época de muita riqueza. Quem olhava para a construção do templo de Salomão, que não era tão grande quanto esse que tem lá em São Paulo. Esse já foi aumentado para caber um monte de gente dentro. Mas era uma construção suntuosa, bonita. Porque era uma época de grandes recursos. Depois de Salomão, o povo teve conflitos. E o reino de Israel foi dividido entre o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte acabou sendo invadido diversas vezes. Isso foi misturando o povo de Israel com outros povos, que acabou gerando o que se chama de samaritanos. Já ouviram isso, né? Os samaritanos eram o povo do norte, que no tempo de Jesus não se davam com os judeus do povo do sul. O povo do Reino do Sul, onde ficava Jerusalém, também foi se desviando de Deus. E Deus permitiu que um reino poderoso atacasse eles. A Babilônia veio, o Nabucodonosor invadiu, destruiu muita coisa, inclusive o templo, matou gente, roubou os tesouros valiosos do templo e levou cativo muita gente de Israel para a Babilônia. É nessa época que o Daniel é levado para lá. Vamos ver que a história vai juntando as coisas. No meio desse cativeiro, dessa escravidão, Deus promete que vai trazer de volta esse povo para sua terra, para Jerusalém. E o livro do profeta Ageu está exatamente nesse período de retorno. O retorno do povo de Israel no cativeiro da Babilônia. E essa linha aqui que está na tela é quase um resumo do Antigo Testamento inteiro. Se alguém já sabe isso, posso dizer que já sabe bastante coisa do Antigo Testamento. Já tem um panorama geral do que acontece no Antigo Testamento. Esse momento de retorno é empolgante, porque eles estão voltando para casa. Depois de 70 anos cativos na Babilônia, eles estão voltando, então estão animados. O problema é que eles não estão. Deveria ser empolgante, mas não é. Porque a realidade é que o povo, quando eles veem a situação da terra, que eles tinham na sua memória como era, eles chegam lá e ficam desanimados. Tem casa destruída, os muros da cidade estão no chão. Isso naquele contexto era um grave problema de segurança. Todas as cidades eram muradas. Então uma cidade, para ser cidade, tinha que ter muro em volta dela. E os invasores tinham derrubado tudo. Estavam vulneráveis aos ataques dos inimigos. O templo, que era, naquele momento, o símbolo maior da presença de Deus, o santo dos santos, o lugar onde eles faziam os sacrifícios, estava no chão, derrubado. E não tinha recurso para reconstruir tudo aquilo. Além desses problemas, ainda tem a oposição do Reino do Norte.
que não querem que eles reconstruam o seu reino. Já não se dava, esse aí tem que se quebrar mesmo. Todas essas dificuldades vão trazendo desânimo para aquelas pessoas, vão desanimando os líderes que estão conduzindo o povo nesse retorno. E para piorar, eles começam a olhar para trás e lembrar do passado, do período do reinado de Salomão. E esse era um período de riqueza, com toda a beleza, esplendor do grande templo, cheio de tesouros, riquezas, pedras preciosas. Foi um período em que o povo de Israel experimentou um baita tempo de paz. E paz era tudo que agora eles não tinham. Não tinham riqueza, não tinham glória e não tinham paz. Era só pobreza, escombros e oposição. É nesse cenário, nesse pano de fundo, que Deus envia um profeta chamado Ageu. Ageu traz uma mensagem de esperança, com uma visão do futuro, encorajando o povo a arregaçar as mangas e se engajar no trabalho. Por mais difícil, por mais impossível que pareça esse trabalho, porque eles não tinham recurso, estava tudo quebrado. A mensagem era para lembrar todos eles de que o melhor não era olhar para as circunstâncias, mas lembrar que Deus estava no meio deles, que Deus estava com eles. A mensagem de Ageu tinha o propósito de encorajar aquelas pessoas, de renovar o seu compromisso com Deus. E do trecho que a gente leu, agora que vocês conhecem o pano de fundo, eu queria destacar 2 pontos, 2 aplicações para nós. A primeira é trabalhar com muito esforço. Mas agora o Senhor diz, seja forte, Zorobabel. Zorobabel era o líder, o governador. Ele é descendente de Davi, está na linhagem de Davi, e na genealogia de Jesus, Zorobabel entra junto. Seja forte, Josué. Josué que era o sumo sacerdote, não é aquele Josué lá do início da Bíblia. Aquele era filho de Num, esse é filho de Josadac. Era o grande sacerdote, um sacerdote sem tempo para fazer as coisas. E vocês, todo o povo da terra, o remanescente, os que estavam ali junto, os que voltaram, sejam fortes, diz o Senhor, e trabalhem, porque eu estou com vocês. Em outras palavras, ele diz, mãos à obra. Sejam fortes e trabalhem. Chegou a hora de colocar a mão na massa. Vai ter trabalho? Vai. Não vai ser pouco, vai ser muito trabalho. Os muros derrubados, o templo, que é a casa de Deus naquele contexto, completamente destruído. Mas Deus está convocando todo o povo para o trabalho, para reconstruir tudo. Eles tinham muito, mas muito trabalho pela frente. Por isso Deus diz 3 vezes, seja forte, coragem, fiquem firmes, sejam resilientes, porque tem muito trabalho pela frente. A gente vai ter que trabalhar com muito esforço. A gente vê tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, Deus fazendo grandes coisas. Deus faz grandes coisas ao longo da história. Mas Ele sempre faz as grandes coisas por meio de pessoas pequenas e fracas. Pessoas simples e frágeis. Como eu e vocês. Quando sou fraco, então é que sou forte. Lembra? Semana passada? Nós ouvimos isso. Deus é o dono de toda a obra. A missão é dele. Mas Ele escolheu nos dar o privilégio de participar, de estar junto nessa missão que Ele está cumprindo no mundo por meio dos seus filhos. Nós somos instrumentos nas mãos de Deus, somos ferramentas nas suas mãos e Ele nos usa. Por isso o convite naquele momento para Israel trabalhar, o convite naquele momento é para Israel trabalhar na reconstrução da cidade e do templo. Porque no sistema religioso da antiga aliança, o templo era fundamental. Era o local da presença de Deus, onde eles faziam sacrifícios, onde o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos uma vez por ano para oferecer a oferta de paz pelos pecados do povo. Para nós, povo de Deus, no Novo Testamento, o convite de Deus também é mãos à obra. Sejam fortes, trabalhem, mas não para construir um templo, mas para que a igreja cumpra a missão de compartilhar a palavra da vida com o maior número de pessoas que a gente puder. Porque a gente não crê que Deus habita em templos no Novo Testamento, não é? Nós não precisamos de um templo físico para ir lá e só lá é que Deus vai falar com a gente. Cada cristão é um templo
dedicado a Deus. A Bíblia diz isso. As nossas vidas agora são oferecidas a Deus não como um sacrifício morto, mas um sacrifício vivo para cumprir a sua vontade no nosso dia a dia. E quando os cristãos estão juntos, como hoje, claro que a gente precisa de um lugar para se encontrar. Mas não tem um lugar específico, um lugar marcado, um lugar único. Por isso é bom ter uma capela. É bom. Seria bom se a gente tivesse. Mas nós não somos menos igreja por não ter um espaço que a gente pode chamar de nosso, que é a nossa igreja. Porque a igreja, de fato, somos nós, quando a gente está junto. Nesse ano, a nossa comunidade aqui criou até um fundo de reserva para começar a nos prepararmos para o momento de adquirir uma propriedade. De começar a pensar em montar um espaço próprio que seja uma bênção na vida de muita gente. Mas a gente sabe, né, a gente precisa ter o pé no chão, a gente sabe que tudo aqui no nosso bairro é mais caro. Camobi é um bairro caro. E a gente sabe também que os nossos recursos são poucos, são pequenos. São insuficientes para um desafio desse tamanho. O desafio é enorme. A situação econômica do país não é das mais favoráveis, já foi melhor no passado. Mas a gente não pode desanimar. Por isso, a segunda coisa que eu quero destacar de Ageu é o seguinte. A gente precisa confiar que os recursos virão de Deus. Os recursos vão vir de Deus. Ele diz lá para Zorobabel, para Josué, para todo aquele povo que estava pronto para restaurar, reconstruir o seu templo. Eu vou fazer tremer as nações. Eu vou sacudir as nações e vão ser trazidas as coisas preciosas de todas as nações para esse templo, diz o Senhor. Por quê? Porque minha é a prata, meu é o ouro. É o que diz Deus. Parece que não é, mas é. Tudo é dele. Aquele povo estava numa situação complicada. Eles não tinham casa. A cidade, os muros, tudo caído, então não era uma cidade. Eles não tinham colheita, porque eles estavam recém chegando, né, até conseguir fazer uma plantação, fazer uma colheita. E Deus encoraja eles dizendo que eles não se preocupem demais com os recursos. Por quê? Porque o Senhor dos Exércitos vai providenciar. Lembra daquela... É com Abraão, né? O Senhor proverá. Foi Abraão que disse isso várias vezes. O primeiro a ser chamado no povo de Deus. Não dá para a gente se preocupar demais com o nosso tamanho. Porque quando somos fracos, então é que a gente é forte. Todos os recursos do mundo são de Deus. Os que estão nas nossas mãos são de Deus e os que não estão nas nossas mãos também são de Deus. Ele disse, minha é a prata, meu é o ouro. E aquilo que Deus coloca nas nossas mãos, a gente precisa administrar com sabedoria, com prioridade, com gratidão no coração. Se a gente hoje pode ter algo, esse algo foi dado por Deus para nós. Não para que eu me ache mais e melhor, mas para a gente ser generoso, para investir naquilo que Deus nos chama a investir. Eu penso, pelo que eu conheço de vocês e nas conversas que a gente tem, eu penso que a grande maioria aqui agora só consegue pensar em termos de um espaço próprio, adequado, um espaço legal, nosso, para acolher bem aqueles que Deus envia para celebrar com a gente. E eu acho que sim, esse é um grande desafio que a gente tem, é uma necessidade que nós temos, uma prioridade que a gente elencou. Agora, quanto tempo vai levar para isso acontecer? Eu não sei. Nós estamos dando os primeiros passos. Eu tenho certeza de que Deus sabe. Ele conhece. E o que a gente precisa para ter esse espaço que a gente gostaria de ter, Deus vai colocar nas nossas mãos. O que a gente precisa ter bem claro diante da gente é que a nossa missão como igreja não é comprar, não é adquirir e não é construir. Essa não é a missão da igreja. Tudo isso é importante, mas é meio. Ela não é um fim. A missão que nós temos não é construir. A missão não é adquirir a sede própria. Mas a gente quer construir, quer adquirir uma sede própria, para que a gente possa levar a nossa missão adiante. É algo desejável ter um espaço nosso. Mas também a gente conhece o ser humano e com a mania de grandeza que todo ser humano tem,
é natural que a gente queira ser uma igreja grande. A gente gosta, né? Somos uma igreja grande, forte, pujante. Mas eu já me peguei pensando no seguinte, me ajudem nesse pensamento. O que vocês acham que seria melhor? Uma grande igreja na nossa cidade, bem estruturada, bonita, quem sabe com 1000 membros. Baita igreja, né? 1000 membros, já pensou? E num culto assim, todo mundo cantando, a gente gosta dessas coisas, é bom. Todo mundo cantando junto. Uma estratégia bem elaborada de evangelização. Uma igreja. Ou quem sabe 10 igrejas na nossa cidade. Cada uma com 100 membros, aos mesmos 1000. Mas cada uma espalhadas pela cidade. Cada comunidade com um jeito próprio de ser. Alcançando pessoas de diferentes culturas, de diferentes espaços, diferentes nichos. O que seria melhor? A tendência de uma igreja grande é que poucos fazem e a maioria observa. Não é assim? Alguns aqui já participaram de igrejas grandes. Um monte de gente, poucos fazem e alguns observam. A maioria observa. Num grupo menor tem mais oportunidades da gente servir, da gente se engajar, da gente conversar, da gente se conhecer, de ser comunidade. Onde tem uma comum unidade, não apenas um espectador de algo que acontece lá na frente. Novas lideranças se fazem necessárias quando há mais grupos. Novas formas de pensar vão surgindo, novas formas de fazer vão surgindo, sempre fiéis ao conteúdo, mas na forma adaptando. Hoje a gente tem o desafio de um local próprio e a gente precisa sonhar. A gente precisa planejar, sempre com os 2 pés no chão, mas com a confiança de que todos os recursos são de Deus. E Deus vai fazer o que for necessário para que a obra dele continue por meio de nós, e eu diria até apesar de nós. Quando Deus disse isso para eles, eles não sabiam que Neemias viria com recursos de reis, que Deus fez com que eles abrissem a mão e trouxessem os recursos para esse tempo. Ele não sabia, ele só tinha uma ordem: seja forte. O que vai acontecer para frente, quem Deus ainda vai mandar, quais recursos ele vai nos colocar nas mãos, eu não sei. Mas ele sabe. E tem uma coisa bem importante que eu não queria deixar de mostrar para vocês, que é sobre aquele versículo que concluiu o trecho de hoje. Quando ele disse assim, a glória desse novo templo, esse que estava sendo reconstruído, vai ser maior, a glória vai ser maior que a do primeiro, diz o Senhor. E neste lugar eu darei a paz. Eu já ouvi, acredito que alguns de vocês já ouviram também essa frase de que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, né? Alguns estão sacudindo a cabeça. Eu já vi uma porção de pastores, de líderes cristãos aplicarem esse versículo quando trocam de lugar de culto, quando mudam as instalações da igreja de lugar, começam a planejar uma nova sede, e aí vem essa frase assim, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Dando a ideia de que o novo local vai ser melhor, vai ser maior, vai ser mais bonito, mais glorioso que o primeiro. Aqui é um clássico texto usado como pretexto. Não tem nada a ver com o contexto. É texto usado como pretexto para dizer o que se quer. O segundo templo que o Zorobabel estava para reconstruir, ele era menor que o primeiro. Não era maior. Ia ser menor. Porque ele foi reconstruído numa época de dificuldade, numa época de carestia das coisas. O primeiro era grandioso, era com tudo do bom e do melhor. As descrições lá falavam dos cedros do Líbano, né? Madeira de primeira foi trazida, jarros, ouro, prata, reflexo de uma época maravilhosa do rei. O reinado de Salomão. Não foi nem Salomão que começou a pensar, Davi já estava pensando nisso, mas se concluiu com Salomão. O segundo templo, que foi reconstruído, foi menor, ele não era tão esplendoroso. Só que tem uma promessa com relação a esse segundo templo. De que a glória desse novo templo vai ser maior. Sabe por quê? Porque esse templo, pequeno, reconstruído, que depois ainda mais tarde foi reformado por Herodes, esse templo recebeu fisicamente o Rei dos Reis. O Deus encarnado, o Messias prometido. Foi nesse templo que o Salvador Jesus foi apresentado ao profeta, quando ainda era bebê, por Maria e José. Quer glória maior do que essa? A presença de Deus estava no templo. E o Deus encarnado
venha a esse templo. Foi nesse templo, o pequeno, que Jesus voltava seguidamente para ensinar no pátio do templo. É por isso que a glória desse segundo é maior do que a glória do primeiro. Porque não se trata de material. É a respeito da glória espiritual que a profecia fala. Foi nesse tempo que a cortina se rasgou de alto a baixo quando Jesus, pregado na cruz, ele gritou: está consumado, está pago. Foi nesse segundo templo que a paz perfeita com Deus se concretizou. Por isso que ele diz: neste lugar eu darei a paz. Com a morte de Jesus não era mais necessário fazer ofertas de paz. Porque o próprio Deus, em carne, se ofereceu no nosso lugar. Para pagar a nossa culpa. Ele ama tanto a gente, provou esse seu amor, entregando o seu próprio Filho no nosso lugar. E essa é a graça de Deus. É isso que a gente tem. Nós temos tudo o que nós precisamos para essa vida e para a vida eterna. A vida eterna que já começou. A gente às vezes pensa que é lá no final, né? Ela já começou. Ela é desde agora. Se você já crê, você já tem a vida eterna. Você já está nessa vida eterna. Pisar com os 2 pés lá e desfrutar de tudo é uma questão de tempo. E tempo na eternidade é uma discussão sem fim, né? Como é que o tempo passa? Como é que a gente vai viver a partir dessa verdade? De que Deus nos ama, mesmo sendo nós quem nós somos. Concluindo, então, para refletir e praticar. O que as pessoas ao seu redor podem pensar sobre Deus quando olham para a sua vida? Já que hoje o tema é renove o seu compromisso, né? Seu compromisso com Deus. O que as pessoas do teu trabalho conhecem sobre Deus quando olham para ti? Quando olham para você? O que o teu marido, a tua esposa conhece sobre Deus ao conviver com você? O que os teus filhos aprendem sobre Deus por meio do teu exemplo? É para refletir. É para praticar. E a última, você está de fato comprometido com a tua igreja local, a tua comunidade de fé? Ou é apenas um frequentador, um consumidor dessa fé? Talvez para alguns essa palavra soe estranha, mas a nossa sociedade de consumo, ela também se reflete na vida espiritual, no nosso compromisso com Deus, no nosso compromisso com a comunidade de fé. Infelizmente, a gente tem muitos consumidores do conteúdo que a igreja oferece. Às vezes a relação começa com o consumo, mas Deus está nos dando um convite a dar um passo a mais. Deus não nos chamou para sermos apenas consumidores, Ele chamou para ser seus discípulos. Discípulos que caminham com o Mestre, que aprendem do Mestre, que estão comprometidos com Deus, servindo com a vida como sacrifícios vivos, dedicando tudo ao Senhor. Eu quero terminar essa série com Deus fazendo uma pequena oração. Assim como você está, só peço que feche os seus olhos e ore a Deus também com o seu coração. Senhor, nós te louvamos e te somos gratos pela tua palavra. Essa palavra viva que nos sacode nas nossas convicções, balança as nossas estruturas, que nos revela o quão pequenos nós somos, o quão fracos nós somos, mas também nos traz a tua força, o teu amor, o teu poder. Nosso Deus, a tua palavra nos traz paz, nos traz perdão e vida, e nos direciona para uma vida de serviço, para uma vida de discipulado. Pai do céu, nós temos desafios enormes enquanto igreja local, aqui como comunidade de fé, onde o Senhor nos colocou. Mesmo assim, nós confiamos em Ti. A obra é Tua e nós somos Teus. Usa-nos para que o Teu nome seja glorificado por meio de Jesus. Amém.